Greves, panelaços noturnos e bloqueio de ruas e avenidas são alguns dos recursos usados pela oposição boliviana para expressar sua rejeição à vitória do presidente. As maiores manifestações ocorreram na segunda-feira nas cidades vizinhas a La Paz e El Alto. Mas também houve protestos a favor e contra o presidente em praticamente todo o país. Os manifestantes pró-governo afirmam que vão defender a democracia e o novo mandato de Morales, enquanto partidários da oposição prometem que vão fazer seu voto ser respeitado e não vão permitir que o atual presidente governe a Bolívia por mais um mandato. Ou vou para a prisão, ou vou para a presidência, declarou o ex-presidente Carlos Mesa, candidato da oposição que ficou como segundo colocado, diante de uma multidão na segunda-feira, alegando que a contagem dos votos foi manipulada, quando o resultado indicava que a disputa iria para o segundo turno. Diante deste cenário, há, por enquanto, 3 saídas possíveis para a crise política, que custa milhões de dólares por dia ao país e já revela suas primeiras cenas de violência, protagonizadas por ambos os lados. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas até agora. A Organização dos Estados Americanos, OEA, a União Europeia, UE, e alguns governos da região defendem a realização de um segundo turno como a melhor saída para a crise. O duro questionamento de organismos internacionais e subsequente pedido de segundo turno tiveram origem na maneira como o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fez a contagem dos votos, o que levou a suspeitas sobre a transparência do processo. No dia da votação, o sistema de transmissão rápida de resultados foi suspenso abruptamente com 83% das urnas apuradas, quando o resultado parcial indicava um segundo turno. 23 horas depois, o sistema foi reativado com 95% das urnas apuradas, sinalizando a vitória de Morales no primeiro turno, mudança que foi classificada como inexplicável pela OEA. Depois que o resultado oficial foi divulgado, o governo comemorou a vitória, enquanto a oposição foi para as ruas, sem reconhecer a conquista de Morales. Diante da pressão local e dos questionamentos internacionais, o governo boliviano convidou a OEA, a UE e diferentes países para fazer parte de uma auditoria dos votos da eleição de 20 de outubro. Na manhã de terça-feira, o governo boliviano também chamou Carlos Mesa para participar da auditoria, que ainda não tem data marcada, para esclarecer suas dúvidas. O governo anunciou que aceitaria participar de um segundo turno se as denúncias de manipulação de votos fossem confirmadas e que a auditoria da OEA teria caráter vinculante. O importante é que o conflito seja direcionado ao campo político e que os protagonistas sejam os partidos de Morales e Mesa, e não aqueles a favor de uma ruptura, oposição mais radical, diz o especialista. Entre os grupos civis da oposição e partidários de Carlos Mesa, cresce a ideia de que um segundo turno não é aceitável, se for comprovado que houve manipulação de votos a favor de Evo Morales. Durante a manifestação em massa de segunda-feira em La Paz, a reivindicação de novas eleições se multiplicou entre os participantes, assim como o pedido de julgamento do presidente boliviano e das autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pela suposta fraude. Na entrevista coletiva em que foi anunciado o resultado final da eleição, as autoridades eleitorais declararam que estavam agindo de boa fé, com transparência e idoneidade, apesar das duras críticas recebidas. Na opinião do analista político Erco Illich, o movimento de oposição que não reconhece a vitória de Morales tem uma natureza diferente dos conflitos que o governo enfrentou ao longo dos últimos 13 anos. Illich destaca que esses grupos mobilizados têm a particularidade de ganhar força a partir de diferentes regiões da Bolívia e não se originaram em La Paz, como acontecia tradicionalmente, o que desnorteou a reação do governo. O analista cita como exemplo Santa Cruz de la Sierra, a cidade mais populosa do país e que está há mais dias paralisada. Na opinião de Illich, a cidade recuperou o protagonismo que havia perdido na última década. Santa Cruz pode continuar dando o exemplo a outras regiões, e a mobilização pode continuar crescendo pelas frustrações que se acumularam e tiveram seu ápice com o que aconteceu após as eleições, conclui. Se os movimentos de oposição mostraram sua força em Santa Cruz e La Paz, entre outras cidades,
O governo não ficou para trás com uma enorme manifestação realizada em El Alto na segunda-feira. Na cidade de Aymara, localizada a mais de 4.000 metros de altura e onde Morales sempre vence, dezenas de milhares de pessoas se reuniram para expressar seu apoio ao presidente. Evidentemente, as duas coalizões apostaram nas ruas e, em grande parte, o governo faz isso em resposta ao que Carlos Mesa esboçou no dia seguinte às eleições, diz o especialista. Desde a semana passada, Evo Morales convocou suas bases para defender a democracia e denunciou que as manifestações da oposição faziam parte de um plano de golpe de Estado com apoio internacional. As organizações sociais que apoiam o presidente não hesitaram em atender a convocação de Morales e agora as ruas bolivianas se tornaram o local em que governo e oposição medem forças. Há décadas que uma eleição presidencial na Bolívia não se traduzia em protestos nas ruas e ameaças de violência, muito menos em uma crise política ainda com final em aberto, na qual uma saída conciliatória parece ser a opção mais distante.